Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ler e comentar a minha redação 980 no Enem 2021. Eu vou falar sobre a estrutura que eu usei e que tu também pode usar para conseguir tirar 900 mais. Vou fazer alguns comentários rápidos e vou focar na parte em que eu perdi 20 pontos. Então vamos lá? O tema da redação era invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. No Alto de Natal pernambucano, intitulado Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, o eu lírico da obra costuma falar de si usando o substantivo comum severino. Tal uso reflete a dificuldade do protagonista em reconhecer-se como cidadão, já que não tem lugar no mundo e passa seus dias vagando em busca de melhores condições de vida. Fora da ficção, situações como a do personagem são recorrentes, pois a ausência do registro civil usurpa a cidadania da população e torna muitas pessoas invisíveis. Essa invisibilidade é provocada pela falta de políticas públicas que facilitem a obtenção dos documentos pessoais, o que causa um número cada vez maior de indivíduos à margem da sociedade. Então, pessoal, nesse parágrafo introdutório, eu usei 10 linhas. O ideal seria usar mais ou menos 7 linhas, né? De 6 a 8. Só que eu acabei me estendendo um pouquinho, ok. Qual foi a estrutura da introdução? Primeiro, eu citei um repertório, o que eu conhecia sobre o tema que eu poderia relacionar, né, com o tema. Usei Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que é uma obra que eu sou fã, que eu gosto muito. Na sequência, eu citei o tema. Então, primeira parte, falar sobre o repertório. Na sequência, relacionar com o tema. Fora da ficção, situações como a do personagem são recorrentes. Então, relacionei a obra Morte e Vida Severina com o tema. E, por fim, eu citei dois argumentos, né? Eu vou chamar de duas teses, que são os argumentos que eu vou desenvolver ao longo do meu texto. A minha primeira tese foi a seguinte: aqui, essa invisibilidade é provocada pela falta de políticas públicas que facilitem a obtenção dos documentos pessoais. Isso seria uma causa para a invisibilidade. E a segunda tese, uma consequência, o que causa um número cada vez maior de indivíduos à margem da sociedade, o que é uma consequência do fato de que a gente não tem políticas públicas suficientes ou adequadas para facilitar a obtenção de documentos pessoais. Então, esse foi o meu esquema utilizado aqui na introdução. Em primeira análise, a falta de políticas públicas que facilitem a obtenção dos documentos pessoais é um problema persistente no país. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser nasce com os mesmos direitos e deveres. No entanto, apesar da gratuidade da certidão de nascimento, os meios para obtê-la são dificultados por vários fatores, como a distância, em casos de regiões rurais ou indígenas. Já nas regiões periféricas, o horário comercial pode dificultar o acesso da população mais carente ao local do registro da documentação. Então, pessoal, lá na introdução, a minha primeira tese era o fato de que faltam políticas públicas para a obtenção dos documentos pessoais. Nesse parágrafo, eu falei sobre isso. A primeira parte desse parágrafo é o tópico frasal. É o momento em que eu resumo, né? Faço um resumo do que eu vou abordar no parágrafo. Olha, já adianto para vocês que eu achei que faltou, tá? Faltou, depois eu explico lá no final o que aconteceu, mas faltou. Ok, tá? Estou desenvolvendo, mas olhando assim, e eu já tive essa sensação lá no dia. Depois que eu terminei, que eu fiz a leitura da minha redação, eu pensei, nossa, faltou. A introdução tá muito grande e esse parágrafo tá muito curtinho em comparação com a introdução. Mas beleza, desenvolvi. Vamos pro segundo parágrafo. Não, antes da gente ir pro segundo parágrafo, deixa eu falar pra vocês, Fiz um tópico frasal aí no início. Na sequência, usei um repertório que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos e aí argumentei. Agora, bora para o segundo parágrafo. Ademais, a falta de registro civil aumenta o número de pessoas à margem da sociedade. De acordo com o dicionário Rouais, marginal é aquele que vive à margem, ou seja,
não é beneficiado com os mesmos direitos e deveres que o restante da população. Portanto, é vítima da invisibilidade. Sendo assim, a falta de registro nega o básico à sociedade, como a assistência médica e acesso à educação. Gente, esse parágrafo ele tá muito ruim, sério. Gente, tá faltando, tá? Ok, temos um tópico frasal, mas ele tá muito curto. E eu saí de lá pensando, que parágrafo curto! Não sei o que houve, mas ficou assim. Eu acabei me empolgando na introdução e o parágrafo ficou muito curto. Mas ok, vocês lembram que a minha segunda tese, né, era o fato de que as minhas teses, elas se complementavam, né? Eu coloquei em primeiro lugar que essa invisibilidade ela era provocada por falta de políticas públicas que facilitem a obtenção dos documentos, o que causa um número cada vez maior de indivíduos à margem da sociedade. Falar sobre esses indivíduos à margem da sociedade era a minha segunda tese, que foi o que eu fiz aqui. Muito rápido, né? 5 linhas, mas foi o que eu fiz aqui, beleza? Vamos para o parágrafo de conclusão. Assim, é imperioso que essa chaga social seja solucionada. O Ministério da Cidadania, órgão responsável pelo registro e reconhecimento dos cidadãos brasileiros, deve promover ações sociais que facilitem a obtenção dos documentos pessoais, fazendo atos nos bairros de cada cidade com o fito de fazer o registro civil da maior parte da população brasileira. Com isso, o número de indivíduos à margem da sociedade irá diminuir e menos pessoas se reconhecerão como apenas mais um Severino, tal qual a obra de João Cabral de Melo Neto. E esse foi o parágrafo conclusivo com a proposta de intervenção. Eu gostei desse parágrafo, olhando agora eu faria algumas melhorias, mas de modo geral eu gostei. Nesse parágrafo tem todos os elementos necessários para a proposta de intervenção, tem um agente, ação, um meio, finalidade e um detalhamento. E, de modo geral, eu gostei, né? Claro, olhando assim, hoje faria ajustes em quase todo o texto, mas ok, beleza. Vamos agora comentar o desenvolvimento de modo geral, né? O desempenho de modo geral. Então, pessoal, essa foi a minha redação. Eu não estou completamente satisfeita com ela, obviamente, porque a nota foi 980, mas é uma nota muito boa, gente, muito, muito boa. E por isso eu quis trazer para vocês, para poder ajudar, de certa forma, falar da estrutura e mostrar como que a gente consegue escrever uma redação de forma simples. Porque eu não usei repertórios difíceis, eu não usei palavras difíceis, a redação ela tá legível. Eu acho que muitas pessoas conseguem ler sem ter grandes dificuldades de entender o que eu tô falando aqui. Como eu falei pra vocês, eu já saí de lá com essa sensação de que tava faltando desenvolvimento. Eu já saí com essa sensação, sei lá o que houve. Mas assim, gente, eu tenho o hábito de ler muita redação, até pra passar pros meus alunos. Eu tenho um hábito de ler as redações deles, de ler redações nota 900+. Eu desenvolvo introduções com eles, eu desenvolvo propostas de intervenção, mas eu não paro para escrever uma redação completa porque eu não tenho tempo. Então, eu acho que um pouco dessa parte aí estrutural é porque falta de prática, porque eu tenho certeza que com prática, né, um candidato que está se preparando, que segue essa estrutura, que eu já vou comentar com vocês de modo geral, né, eu tenho certeza que com prática flui muito melhor. A competência que me fez perder 20 pontinhos foi a competência 3. E eu tenho certeza que é por conta desses desenvolvimentos muito curtos, né? Um desenvolvimento com 5 linhas. Eu tenho certeza que é por conta disso, De modo geral, eu trouxe repertórios, mas por desenvolvê-los com um número tão pequeno de linhas, ficou faltando. E é por isso que eu vou continuar insistindo muito com os meus alunos para eles seguirem a estrutura que a gente está usando. Essa estrutura é uma estrutura que a maior parte das redações que tiram 900+, que tiram 1000 no Enem, que tiraram 1000, né, e 900+ no Enem nos últimos anos, a maior parte das pessoas que tiraram essas notas usaram essa estrutura. Eu vou deixar aqui para vocês,
E é isso, amores, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o Enem, eu fiz a redação do Enem para motivar os meus alunos, só por isso mesmo, e para tentar mostrar para eles que o que a gente estuda em sala de aula funciona de fato, que essa estrutura é uma estrutura boa, que dá certo. E acho que essa parte eu consegui alcançar, tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos sobre redação que eu posso fazer. E é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!